Bom, pessoal, então hoje nós vamos para a última aula da frente A, né? E aí muda totalmente o assunto que a gente está vendo. A gente vai começar a falar do estudo geral dos ácidos, né? Essa aula é mais focada só na nomenclatura, certo? Depois, quando a gente voltar para a apostila 3, aí sim a gente vai continuar essa aula com as outras partes. O que acontece, gente? O que é um ácido, né? Segundo Arrhenius, ácido, por definição, é toda substância que na presença de água libera como único cátion o H+, certo? Isso eu acho que vocês lembram bem do primeiro, tá? Não é uma coisa muito novidade, vocês estão acostumados. E aí, gente, para a gente fazer a nomenclatura, na verdade eu preciso de dois tipos de classificação. Eu tenho os ácidos que não contêm oxigênio, que são chamados hidrácidos, que é uma nomenclatura muito simples, que vai aparecer aí para vocês, que é simplesmente a gente colocar o nome do ácido mais o nome do elemento e a terminação hídrico. Então aí tá HF, ácido fluorídrico, porque o F é o flúor. HCl, clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, iodídrico. H2S, aí a gente só tem uma ressalva, tá? Seria enxofídrico, que é o enxofre. Mas tudo que for referente a enxofre em nomenclatura, a gente vai usar o prefixo sulfur ao invés de enxofre. Então fica sulfídrico. E por último nós temos aí o HCN. O CN não é um elemento, ele é um ânion, é o ânion cianeto, então ele vira ácido cianídrico, ok? A nomenclatura de hidrácidos é muito simples, esses são os principais hidrácidos, até existem outros, mas esses são os principais. E agora eu vou sair da tela e eu vou para a folha, porque eu preciso que vocês, vou montar uma tabela aqui para vocês, e eu preciso que vocês prestem atenção, eu preciso escrever, porque não vai dar certo eu só falar a parte da nomenclatura de oxiácidos, porque ela é bem mais chata e muito mais importante também. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora nós vamos eu vou ensinar para vocês como é que vai ficar a nomenclatura dos oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio. Para a gente aprender essa nomenclatura, a gente tem que fazer a seguinte coisa, tá? A gente precisa aprender quem são os oxiácidos principais de cada elemento. Nós temos 6 elementos aqui e eu vou ensinar uma frasezinha para ajudar a montar esses oxiácidos principais. A partir deles a gente vai fazer a nomenclatura, tá? Então a frasezinha é o seguinte, começa aqui com nitrogênio, fica não como bolo claro, só pão, certo? Não como bolo claro, só pão. Existem algumas frases um pouquinho mais besteirentas, mas pelo fato dessas aulas estarem online e correr o risco de alguém estar escutando, então é melhor eu não falar. Depois, quando a gente voltar, eu ensino outras frases mais pesadas um pouco, tá? O que é isso? É nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre e fósforo, certo? E aí, para a gente montar, é o seguinte, a gente vai colocar assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que porra é essa, professor? Relaxa que vocês vão entender. E depois nós vamos colocar o seguinte. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Certo? Na linha de cima, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na linha de baixo, 3, 3, 3, 3, 4, 4. A linha de cima mostra para mim o número de hidrogênios. E a linha de baixo, o número de oxigênios. Certo?
Na tabela não tá aparecendo tudo aí, mas está aparecendo dos oxiácidos principais. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar os oxiácidos principais, depois a gente vai fazer a nomenclatura, tá? Só para entender aqui o que eu fiz, ó. O nitrogênio, eu tenho um hidrogênio e 3 oxigênios. Então o oxiácido principal do nitrogênio vai ficar HNO3. Ó, um hidrogênio, um nitrogênio e mais 3 oxigênio. Agora eu vou para o carbono, ó. Agora eu tenho 2 hidrogênios, então vai ficar H2CO3. Certo? Agora o boro. Tenho 3 e 3. H3BO3. Tá? O cloro. HClO3. O enxofre. 2 e 4. H2SO4. E o fósforo. 3 e 4. H3PO4. Viu como é que eu usei isso daqui para montar os oxiácidos principais? Agora eu vou subir um pouquinho para a tabela ficar em cheio aqui para vocês. Como é que funciona, gente, a nomenclatura então? A nomenclatura dos oxiácidos principais é a seguinte. Eu vou botar ácido, o nome do elemento e mais a terminação ico. Tá? Eu vou até colocar isso aqui que eu fiz sem espaço, ó. Ico. Certo? Olha só, o nitrogênio, se a gente for seguir essa regra certinho, a gente ficaria ácido nitrogênico. Mas não existe. Quando for nitrogênio, ele tem uma peculiaridade igual ao enxofre. A gente não usa nitrogênio, a gente usa o prefixo nitro, o nome nitro para nitrogênio. Então esse ácido aqui vai virar ácido nítrico. Agora para o carbono. Ácido carbônico. Aqui, ácido bórico. Ácido clórico. Aqui, lembra que o enxofre é sulfuro, né? Então fica ácido sulfúrico. E por último, fósforo, ácido fosfórico. Notem que todos os oxiácidos principais terminam em ico, 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 ico. Certo? Beleza? O grande problema, qual que é a diferença do hidrato? O hidrato só tem um de cada elemento. Agora, no oxiácido você tem as variações por causa das ligações covalentes dativas, que a gente ainda nem viu, mas vamos ver semana que vem. Tá? Então, esses oxiácidos principais, pelo fato da dativa poder acontecer ou não, você tem variação em relação ao número de oxigênios nele. Tá? Então, pode haver algumas variações. Então, alguns ácidos têm. Então, por exemplo, aqui na linha de baixo, vai ser quando eu tiver menos um oxigênio em relação ao principal. Então, aqui fica HNO2. Tá vendo qual que é a importância de saber o principal? Porque a partir dele você deriva todos. Tá? Aqui fica HClO2. Tá? Aqui fica H2SO3, eu não mudo o número de hidrogênio, só o número de oxigênios. Aqui fica H3PO3. Senhor, você deixou 2 em branco. Eu deixei 2 em brancos porque esses daqui não existem, tá? O que acontece, gente? Os oxiácidos derivados do principais que tem um oxigênio a menos em relação ao oxiácido principal, eles vão terminar tudo em oso. Ao invés de terminar em ico, vai terminar em oso. Então, esse daqui vai ficar ácido nitroso. Aqui, ácido cloroso.
ácido sulfuroso. E aqui, ácido fosforoso. Podem olhar também que todos os oxiácidos com um oxigênio a menos em relação ao principal terminaram em oso. Certo? Eu posso ter mais uma variação, que é quando eu tenho 2 oxigênios a menos em relação ao principal. Isso vai acontecer aqui, HClO, e vai acontecer aqui, ó, H3PO2. Alguns livros falam que esse existe, outros não, mas é melhor não. Aparece mesmo só esses dois quando aparece, mais o do cloro, tá? Os demais não vai existir, tá? Ok? Então, como é que fica? Quando eu tiver 2 oxigênios a menos em relação ao oxiácido principal, além do prefixo oso ser mantido, antes do elemento, o sufixo oso, perdão, ser mantido, eu coloco o prefixo hipo com H. Então fica hipo, o nome do elemento, e oso. Então, no caso aqui, vai ficar ácido hipocloroso. Ou seja, quando eu tenho 2 oxigênios a menos em relação ao principal, além do oso, eu coloco o hipo na frente. Aqui, ácido hipofosforoso. Beleza? Professor, e aquela primeira linha que você nem mexeu ainda? Aquela lá acontece quando eu tenho ao contrário. Em vez de eu tirar oxigênio em relação ao oxiácido principal, eu acrescento um oxigênio. Certo? E eu já vou adiantar aqui que isso daqui não acontece. Vai acontecer ali no cloro. Existem outros elementos que fazem isso, por exemplo, os do bromo, do iodo também acontece, mas esse daqui é o mais comum. E aí, quando eu tenho um oxigênio a mais, vai ficar aqui, ó, HClO4. O que acontece com os prefixos ou sufixos? O sufixo ico é mantido. Só que aqui, igual aqui embaixo, eu vou adicionar um prefixo, no caso aqui, o prefixo per. Então, esse ácido vai se chamar ácido perclórico. Certo? Ácido perclórico. Deu para entender isso, gente? Deu para entender? Existem outras coisas referente à nomenclatura, mas eu acho que por enquanto eu vou explicar só na outra apostila, tá? Não, tem mais coisa assim, perdão, tá? Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo demais, mas a parte de exercício vai ser mais rápida. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a nomenclatura dos ácidos em relação ao grau de hidratação. Então, eu vou usar como exemplo aqui o fosfórico, que é o H3PO3. A gente viu lá em cima que ele é, aliás, H3PO4. Opa, perdão, gente. Acontece, muita aula gravada hoje. Esse ácido ele é conhecido como ácido fosfórico, mas quando ele está o grau de hidratação máximo, ou seja, sem perder molécula de água, ele também pode ser chamado de ácido, até pôr cor diferente aqui, ortofosfórico. Certo? Ortofosfórico ou só fosfórico, tanto faz. Tá? O que acontece? O que é esse negócio de grau de hidratação? Alguns ácidos perdem moléculas de água. Então, quando esse ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele perder uma molécula de água, H2O, ele vai virar isso daqui, ó. Perde 2 hidrogênios, então vai ficar HA. O fósforo no mexo, P,
eu perdi um oxigênio, O3, tá vendo? Esse ácido é o ácido fosfórico menos uma molécula de água. Como é que ele vai se chamar, esse ácido? Esse ácido vai chamar ácido... Na verdade, ele é o ácido fosfórico sem uma água, então vai mudar só esse prefixo. Ao invés de eu usar o orto ele pode ou não ser usado, eu vou usar o prefixo meta. Tá? O prefixo meta e continuar com o fosfórico. Por quê? Porque ele é derivado do ácido fosfórico, ele é o ácido fosfórico desidratado. Então, esse ácido metafosfórico é o ácido fosfórico menos uma molécula de água. E agora, o mais estranho de todos, que é quando eu perco uma molécula de água de duas moléculas do ácido. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, olha como é que esse ácido vai ficar estranho. Eu vou pegar o ácido fosfórico, que é o K3PO4, e vou multiplicar ele por 2. Tá? Isso daqui vai virar H6P2O8. Esse ácido duplicado aqui, essa molécula duplicada, vai perder uma molécula de água, H2O. E aí, ele vai virar o 6 menos 2, H4, o P eu não mexo, P2, perdi um oxigênio, O7. Esse ácido esquisito aqui, ele é o ácido fosfórico desidratado também, mas ele é o ácido fosfórico duplicado, que perdeu uma molécula de água. Esse cara vai se chamar ácido pirofosfórico. Certo? Então, isso é o que acaba com a nomenclatura de ácidos, né? Tanto os hidrácidos quanto os oxiácidos. É uma decoreba, existem essas regrinhas, a gente tem que saber, isso é muito importante. Nem sempre cai exercício somente de nomenclatura, mas às vezes você precisa da nomenclatura para resolver um outro exercício, então é bom a gente saber. Ok? Então, falta ainda um vídeo, que é um vídeo somente referente aos exercícios. No caso, os exercícios dessa aula são bem tranquilos, tá? E são teóricos. Até já!